Glória a Deus. Você que está na live nos acompanhar essa noite, abra sua Bíblia no celular. Livro de Filipenses, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 10. Glória a Deus. Uma mensagem de Paulo para a igreja que estava em Filipenses, uma igreja que muito ele amava, esta igreja. Ele traz algumas recomendações que, como hoje é culto de Santa Ceia para nós, é muito importante. Todos encontraram? Amém? Filipenses 2, que diz assim, ele já começa dizendo: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguma profunda ternura, e se há compaixão, então faça-me completamente feliz, amando-os uns aos outros, concordando uns com os outros de todo o seu coração, trabalhando junto com um só coração, com uma só mente e com um só propósito. Não sejamos egoístas, não viva para causar boa impressão aos outros, mas sejam humildes, pensando dos outros como se sendo melhores que vocês mesmos. Não pense unicamente em seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada através de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou aos seus direitos de divindade, mas ele esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo e tornando semelhante aos homens, e ele se humilhou em si mesmo, foi obediente ao Pai até a morte, e uma morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que no nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre diante do céu e diante da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, igreja. Eu quero que a igreja reflita nesses 10 versículos. E de tudo isso que Paulo fala com a igreja de Filipenses, era uma igreja que ele muito amava. Todas as igrejas que Paulo foi e se ensinou, ele tinha um amor diferente com a igreja. Mesmo ele estando ausente fisicamente, mas espiritualmente, o Espírito de Paulo permanecia junto com aquelas igrejas. E sempre que ele podia, ele ia aconselhado a igreja. E em todas elas, ele começava as suas cartas dizendo: ao Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja Ele a honra, a glória e a majestade. Em toda ela, Paulo começava exaltando o nome daquele que foi criado por Deus para que nós o exaltamos acima de todas as coisas. E sempre Paulo dizia em suas cartas para as igrejas: a única esperança a vocês que eu posso dizer, que ainda que eu não esteja presente com vocês, mas Jesus Cristo sempre estará convosco, na vossa alegria, na vossa tristeza, nas vossas consolações, nas vossas tribulações.
Jesus Cristo sempre estará convosco, fortalecendo a voz, trazendo o que? Refrigério para a alma, que muitas vezes a alma era batida, porque a igreja vivia no momento que a verdade era combatida com mentira, mas ele dizia: permanece firme e forte, porque a mentira não pode vencer a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. A mentira, ela traz morte para a igreja, mas a verdade, que é a palavra, ela traz vida para a igreja. Jesus é a verdade, ele traz vida. O inimigo, ele é mentira, ele traz morte. Por isso que Jesus venceu a morte, para trazer vida e vida eterna para a igreja. Ele já começa dizendo: se há comunhão, se há compaixão em vocês, em Filipe, se há consolação, que não seja em corações, mas que seja em um só coração, em um só pensamento, em um só propósito. Ele já deu a dica para a igreja. Ele já começa a dizer para a igreja: não podemos cada um pensar diferente. Por quê? Porque ele já disse: o pensamento da igreja é o pensamento de Cristo. A mente da igreja é a mente de Cristo. Os olhos da igreja é os olhos de Cristo. A fala da igreja é a fala de Cristo. Os ouvidos da igreja é os ouvidos de Cristo. E o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então ele estava dizendo: quem manda, quem ouve, quem fala, quem vê na igreja, quem cura, quem liberta, quem deve ser exaltado na igreja é Jesus Cristo, o Senhor de toda a igreja. E ele começa dizendo: não pense que você é melhor do que ninguém, mas pense que aquela pessoa é melhor do que você. Ele estava dizendo: não se constrange com isso. É como se Paulo estava dizendo assim: olha, é melhor você ter o último número da senha lá na fila onde precisa ver com binóculo, porque naquele grande dia Jesus vai dizer: último, venha primeiro receber a coroa. Humildade. Sabe o que é humildade? Resumindo em todas as coisas, a primeira coisa na humildade que a gente tem que ter, igreja: reconhecer as nossas falhas. Por que temos que ser falhos? Para que aquele que nunca falhou venha nos aperfeiçoar, venha nos tornar o quê? Perfeito. E o maior, ele diz: aquele que era Deus não exigiu adoração como Deus, mas se esvaziou de toda a sua divindade e em si mesmo se humilhou, foi obediente até a morte. Obedeceu aqui ao Pai, e não foi uma simples morte, foi a morte mais humilhante que tem, é morte de cruz. Porque lá no livro de Deuteronômio diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte de cruz naquela época era morte de humilhação, era morte que a pessoa só ia na cruz para ser o quê? Humilhado. Então ele diz: morte de cruz. E por causa da sua obediência, por causa da sua humildade, o Deus e Pai deu o maior nome que há nos céus e na terra, para que toda boca confesse, todo joelho o adore e exalte que Ele é Senhor, que está acima de todas as coisas. E por causa dessa morte de cruz, eu e você estamos aqui hoje, não para celebrarmos a sua morte em si, mas maior é para celebrarmos que quando chegarmos no túmulo, o túmulo estava vazio. Ele não está morto, Ele ressuscitou, está na glória do Pai.
Você sabe que antes de Jesus morrer, a sua última refeição foi a ceia. E Ele deixou: toda vez que reunirmos, come do meu corpo e beba do meu sangue. Mas Paulo deixa algo aqui nessa noite que eu quero focar. Ele disse: é preciso se esvaziar. Corpo, alma e espírito. É preciso se esvaziar. Esvaziar da nossa mente carnal. Esvaziar dos nossos desejos carnais. Esvaziar de tudo aquilo que coloca uma barreira entre nós e Deus. É preciso ser vazio para que Deus o encha. E Jesus fez isso, Ele se esvaziou. Ele se tornou semelhante a nós. E muitas vezes nós acontecemos, infelizmente, no meio das igrejas, nem todas, mas muitos que se acham líder, requer adoração para Ele, sabendo que toda vez que um pastor, ele sobe aqui para pregar, você sabe quem está ali na retaguarda olhando? O dono da igreja, o sumo pastor celestial, o Cristo Jesus, para ver se está pregando adoração para aquele que foi humilde, ou adoração em si próprio, buscar para si próprio. E Paulo diz: compaixão, acolhimento, união em um só propósito. É isso. A ceia, ela não traz fraqueza para a igreja. Ao contrário, toda vez que tomamos a ceia, ela nos fortalece fisicamente e espiritualmente. A ceia é para trazer comunhão. Comunhão. Comunhão com a igreja? Não. Comunhão da igreja com Cristo. Ela tem que ter comunhão. O dono, tem que ter comunhão. O dono, a gente com o dono, a igreja com Cristo, ela tem que ter comunhão. E o que nos liga a Cristo é o seu sangue e o seu corpo. Seu sangue e seu corpo, onde simboliza morte do velho homem e renascimento de um novo homem, de uma nova mente, de um novo propósito, de uma nova comunhão, de uma nova compreensão, de um novo entendimento. Ele diz o que? Paulo ainda diz: pensai como Cristo pensou. Ele ainda dá um conselho: agir como Cristo agiu, se comportai como Cristo comportou, caminhai como Cristo caminhou, dedicai como Cristo dedicou, suportais as humilhações como Cristo suportou. Mas a hora que chegou na hora de carregar a cruz, Cristo falou: a minha, a tua cruz Ele carrega. Não precisa carregar a cruz de Cristo, porque isso foi o papel do Senhor. Ele carregou a minha, a tua cruz. Ele não derramou nem o meu nem o teu sangue, mas Ele derramou o sangue dele. E Ele quer uma igreja lavada, remida, restaurada, uma igreja fortalecida, uma igreja que esteja preparada para combater as adversidades. Uma igreja que ela não é atacada, ela não é a igreja de Cristo. A igreja, ela precisa ser atacada. Ela não é a igreja de Cristo. Por que Paulo morreu? Porque pregou a verdade. Por que todos os profetas, a maioria, morreram? Porque pregou a verdade. Por que Cristo morreu? Porque pregou a verdade.
Não só Cristo que morreu na cruz, não, viu? Às vezes as pessoas pensam que sem morrer o Cristo, aqueles 2 ladrões, não. Era costume na época do Império Romano. Antes de Cristo, pós-Cristo, quando você entrava na entrada da cidade, eles botavam intimidação. Tinha muitas pessoas mortas, os judeus morreram de cruz. Sabe por quê? Porque resolveram viver a palavra. Mas Jesus deixou: ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Aquele que perde a vida por amor de mim, ele não perde, mas ganha a vida eterna. E nós somos igreja. Hoje é um dia de reflexão para nós. É um dia que o nosso coração, a nossa mente deveria estar naquela ansiedade tão grande. Sabe por quê? Hoje eu vou participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu não mereço, mas Ele permite que eu participe do teu corpo e do teu sangue. Eu não sou digno, mas Ele permite. E na maioria das vezes, quando nós viemos para a igreja, nós não somos capazes de nos esvaziar, porque somos falhos, temos problema. E toda vez que viemos na igreja, o problema impede que eu adore Jesus. O problema impede que eu sinta a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: Deus não habita de casa que ela já está preenchida por outra coisa. Acha que Deus vai derramar o óleo dele num vaso que já tem alguma coisa? Não. Se esvaziar de tudo, e conectar com o Criador. Se conectar. Por isso que Paulo fala: muitos de vós estão doentes, porque estava tomando a ceia, sabendo que a ceia ela traz cura espiritual, igreja, ela traz cura física também. Porque quando você ingere Jesus para dentro de você, Jesus é o quê? Ele é o príncipe da paz, Ele é o amor, Ele é a cura. Então você está ingerindo aquilo para dentro de você, paz. Tanto paz de corpo e alma, também paz de espírito. Ele traz força, fortalecimento para dentro de nós, mas é preciso se esvaziar de nós mesmos. E é isso que está levando muito a igreja a perecer, porque a igreja está preocupada com agora. E tem gente que tem mais medo do diabo do que o Criador de todas as coisas. Teme mais ao diabo do que teme o Criador. Ei, quero dizer uma coisa para você: o diabo já foi vencido desde do Éden, quando Deus disse: ei, o máximo que você pode fazer com o meu povo é ferir o calcanhar, mas o meu povo vai achatar a tua cabeça, diabo. A cabeça dele está achatada. Jesus o venceu e na cruz o derrotou por toda a eternidade. Ele já foi julgado, ele já é condenado, mas eu e você fomos comprados para a salvação eterna junto com Jesus Cristo. Faça uma reflexão. Tome com a certeza. Receba dentro de você hoje o alimento mais puro que você vai ingerir agora: o sangue do Cordeiro e o corpo de Cristo. E eu tenho certeza, se você colocar isso na sua mente, você vai sentir a diferença, algo. Você vai sentir-se alimentado. Você vai sentir as suas forças sendo restauradas novamente. Vai sentir. Ele traz cura instantânea. Depende da sua fé.
sempre Jesus ele questionava: a cura depende da sua fé. Depende da sua fé. Ele diz: ó, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então dependemos da nossa fé. Fé, ela não é coletiva. Fé é individual. Salvação não é coletiva. Salvação é individual. Julgamento da igreja não vai ser coletivo. Julgamento vai ser individual. Os mandamentos de Deus, se você olhar lá, não é mandamento coletivo. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Teu, ele está dizendo para cada pessoa: teu, é obrigação tua, do pastor, de cada um. Não é o pastor que deve guardar nem vice-versa. Ele diz: teu Deus, teu Deus. Ele diz individual. Tanto a ceia é individualmente. Cada um faça a sua própria reflexão para se alimentar do corpo de Cristo. Tem coisas que Deus fala é coletivo. Ele diz: orai uns pelos outros. Mas tem coisa que é o que? Individualmente. A ceia é individual. É você e Deus. E nesse momento, quando estivermos preparando a ceia, o grupo de louvor estiver preparando para estar louvando, você agora vai fazer a sua oração para com Cristo individual. Fazer a sua reflexão, não precisa falar com o pastor. É uma reflexão sua para com Cristo. Nesse momento, se você puder se ajoelhar, pode se ajoelhar, se não, sentado na sua cadeira, amém? Cada um faça a sua oração agora, enquanto o diácono Júnior prepara a ceia do Senhor, o grupo de louvores prepara para estar adorando, enquanto você faz a sua oração, amém?